Ei, vamos lá. Certamente você já ouviu falar em condomínio. Professora, é aquele momento que o povo briga, faz baixaria e esse negócio todo? Também. Mas eu quero te mostrar um artigo. Vamos começar desenhando e aí você vai entender onde eu quero chegar. Vamos lá. Olha só. Imagina você que tem aqui uma casa. Tem aqui uma casa. Professora, seus desenhos são profissionais. Eu sei, gente. Fiz curso de desenho e tudo mais, sabe? São desenhos, assim, realmente profissionais. Fiz um curso de desenho lá nos Estados Unidos, Massachusetts. Tá? Então tá, olha só. Temos aqui um imóvel. E esse imóvel pode ser de propriedade. Vamos botar aqui, ó. Propriedade de Maria, não pode? Pode ser de propriedade de Maria? Pode. Mas pode ser de propriedade de Maria. Vou botar até de outra cor. De Maria, de Joana e de José? Pode. Uai, professora, é possível que proprietários de um imóvel seja mais de uma pessoa? Sim ou não? É possível? Ah, professora, é. Quando eu tenho propriedade aqui de várias pessoas, eu tenho domínio de várias pessoas. Então, eu tenho um condomínio. Eu tenho um codomínio. De forma que Maria, olha que legal, Maria é proprietária de 1/3 do imóvel. Correto? Joana é proprietária, vocês estão vendo que eu estou pintando aqui com as cores das pessoas. Joana é proprietária de 1/3 do imóvel. E o José é proprietário de 1/3 do imóvel. É assim que vai funcionar. Cada um tem a propriedade de 1/3. Mas, professora, pode ser cota diferente? Pode. Pode ser que a Maria seja proprietária de metade, a Joana de 25% e o José de 25%? Pode. Pode ser a Maria proprietária de 50%, a Joana 30% e o José 20%? Pode. Não tem problema. Nesse nosso caso aqui, todo mundo é dono de cotas iguais. Tá bom? Nesse exemplo, porque eu quis. A minha pergunta é: pode a Maria vender sua cota? Maria pode resolver vender a parte dela? Vou pegar a nossa caneta mágica. Maria pode resolver vender a parte dela? Pode. Professora, isso aqui é a multipropriedade? Cuidado. Não. Multipropriedade ou time sharing, condomínio em multipropriedade, você não tem exatamente essa situação aqui isoladamente. Porque o condomínio em multipropriedade vai acontecer quando você tem a divisão do tempo. Todo mundo é proprietário. Se eles conseguiram que de janeiro a abril, Maria vai usar com exclusividade. Maio, junho, julho, agosto, Joana usa com exclusividade. Setembro, outubro, novembro, dezembro, José usa com exclusividade. Isso é o time sharing, tá?
Aqui eu tô falando de uma copropriedade mesmo, imagina que todo mundo mora lá dentro e tá todo mundo feliz, tá bom? A pergunta é, Maria pode vender a parte dela? O que você me diz? Maria pode vender? Pode. Essa casa é indivisível. Professora, então a Maria pode vender? Pode. Só que tem um detalhe. Olha o que você vai ter que observar aqui. Artigo 504. O 504 diz o seguinte. Vamos consigná-lo aqui, ó. O artigo 504 estabelece que se a Maria quiser vender, ela vai ter que cumprir uma exigência da lei. Olha o 504. Não pode um condômino, ou seja, nem Maria, nem Joana, nem José, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos. Então, Maria pode vender. Se o outro consorte, quem são os outros consortes? Joana e José. A quiser tanto por tanto. Tanto por tanto significa dizer, pagando um preço. Quiser tanto por tanto. Vai poder vender. Mas, antes de oferecer a estranhos, ela deve oferecer aos outros condôminos. Por quê? Os outros condôminos têm um direito chamado direito de preferência. Tudo bem? Esses outros condôminos possuem um direito de preferência. Roberta, e se ela violar esse direito de preferência? Se ela não respeitar esse direito de preferência? Se ela simplesmente vender para outra pessoa antes da preferência dos demais condôminos? Olha lá, o condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Então, se ela violar, os outros condôminos possuem o prazo de 180 dias para tomar aquela cota para si, pagando o preço, para adjudicar. Adjudicar significa tomar o bem para si. Entendeu? Para adjudicar. Então, neste caso, nós vamos ter 180 dias e é óbvio que esse prazo é de decadência. Tá bom? Professora, eu quero entender se todo mundo quiser o bem. O que a gente vai fazer? Maria quer vender. Aí ela oferece para Joana e para o José e os dois querem. Se os outros condôminos quiserem, quem é que vai ter preferência? Quem tiver benfeitorias de maior valor. As benfeitorias que a Joana fez no bem são maiores que as que o José fez. Beleza, então ela vai ter preferência. Mas, professora, e se não tivesse história de benfeitoria? Ninguém fez benfeitoria, tá todo mundo igual. Na falta de benfeitorias, quem tiver o quinhão maior. Ih, professora, todo mundo tem um quinhão igual, porque todo mundo é dono de um terço. E aí? E aí? Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida aos comproprietários
que a quiserem, depositando previamente o preço. Então, se todo mundo quiser, olha que a gente vai ter que licitar. Se todos quiserem, o que a gente vai fazer? Primeiro, tem preferência quem tem mais benfeitorias. Não, professora, tá todo mundo na mesma situação aqui. Quem tem o maior quinhão. E não, professora, todo mundo tem quinhão igual aqui também, porque, na verdade, tá todo mundo aqui com 1/3. E quem pagar primeiro? Quem chegar lá e falar, ô, tô com dinheiro aqui, eu quero pagar. Tudo bem? Isso que a gente acabou de estudar tá no artigo 504. Professora, isso vale para locação? A gente sabe que a Lei 8245 pode estar na sua prova também. Mas eu quero te contar uma história. Professora, eu posso vender um imóvel que está alugado? Cri. Eu posso vender um imóvel que está alugado? Vamos ao nosso desenho. Se quiser dar o print nessa tela, fica à vontade. Vamos lá. Imagina você que a Patrícia é proprietária da casa. Ó, o desenho que eu aprendi a fazer no meu curso de desenho lá em Massachusetts. Patrícia alugou a casa. Vamos botar aqui, ó. Fez um contrato de locação. Contrato de aluguel, de locação. Esse contrato tem vigência de 36 meses para a Raquel. Raquel é a locatária, tá? Raquel é a locatária. Quando Raquel tá bem muito morando lá no imóvel, Patrícia decide vender o imóvel. Minha pergunta é: Patrícia proprietária, decide vender o imóvel. Decide vender. Ela pode vender o imóvel alugado? Pode. Ela pode vender o imóvel alugado. Só que quando ela decide vender o imóvel alugado, e aí eu vou abrir a Lei 8245, tem uma regra. Quando ela vende o imóvel alugado, ela precisa respeitar esse artigo aqui, ó. Quer ver? Lei 8245. Vamos lá. Quando ela decide vender o imóvel, sabe o que nós vamos ter aqui? O direito de preferência. Olha o artigo 27 da Lei 8245, que é a lei que a gente tem que aplicar aqui. Lei 8245, que é a lei do inquilinato. Olha aqui. No caso de venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão de direitos ou da ação em pagamento, o locatário, que no caso aqui é a Raquel, vamos botar aqui, né? Raquel, locatária. Tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.
A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus real, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Então, a Patrícia, para vender o apartamento, ela vai ter que dar preferência para a locatária. Presta atenção aqui. Vai ter que dar preferência para a locatária, notificando esta locatária. Tudo bem? Roberta, e aí? E aí? Ora, se a locatária quiser comprar, ela vai comprar. Mas, olha o 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta no prazo de quantos dias? 30 dias. Então, vai dar ali a possibilidade de preferência e vai ter a possibilidade de manifestação em 30 dias. Se ela não manifestar em 30 dias, o silêncio significa não aceitação. Vocês estavam lembrando? Nossa, que esquema horroroso. Tudo bem? O silêncio significa a não aceitação. Professora, então tá. Se ela aceita, o que vai acontecer? Olha lá. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta a este a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucro cessante. Óbvio. Óbvio. Tá? Professora, entendi. Mas assim, suponha que ela não aceitou. Se ela não aceitou, se a Raquel não aceitou, suponha que ela não tenha aceitado. Vou botar aqui, ó. Suponha que ela não tenha aceitado. E aí, a Patrícia pega e vende. Ocorre a venda para o Rogério. Ocorre a venda para o Rogério. Tá me dando angústia essa bolinha aqui, tá, gente? Espera aí que eu vou arrumar. Quem tem toque sabe o sofrimento. (30 dias). Então tá. Raquel não aceitou. Aí a Patrícia foi lá e vendeu para o Rogério. A minha pergunta é: o Rogério aqui é obrigado a respeitar o contrato de locação, que tem aí o período de 36 meses? Sim ou não? O Rogério é obrigado a aceitar que se encerre o contrato de locação para retirar a Raquel de lá? Professora, depende. Depende. Professor, depende. Professora, depende de quê? Pelo amor de Deus. Vou abrir um artigo para você aqui. Artigo 576. Curte o que diz o 576 do Código Civil. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente, no caso o Rogério, não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula de sua vigência, no caso de alienação, e não constar do registro. Professora, então,
o Rogério vai ter que respeitar o contrato? Ele vai ter que aguardar o contrato? Somente se houver cláusula nesse sentido. Somente se houver cláusula nesse sentido. E se tiver o quê? Se tiver o quê? Registro. Conforme o 576 do Código Civil. E isso também está na 8245. Mas, Roberta, se não tiver esse tal desse registro, a regra é que ele pode, sabe o quê? Despejar a Raquel. Ele só vai precisar respeitar se tiver previsão no contrato e o tal do registro da cláusula. Professora, aonde que tá isso na lei 8245? Vou abrir para você. Artigo 8º. Dá uma olhada aqui, ó. Artigo 8º da 8245. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula. Então, o Rogério pode despejar a Raquel, mas ele vai dar quantos dias para ela sair? 90 dias. Depois disso, tchau, Raquel, vai na fé. Artigo 8º da Lei 8245. Vou botar aqui, ó. Artigo 8º da Lei 8245. Tudo isso são situações que efetivamente são cobradas em prova, tá bom? Tudo bem? Vou voltar aqui no artigo 27. Professora, e se o locatário vender o imóvel sem dar essa preferência ao inquilino? O que acontece? Artigo 33. O locatário preterido, tipo o locatário que não teve o seu direito de preferência, poderá reclamar do alienante, ou seja, da Patrícia que vendeu, as perdas e danos, ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel. Ele pode adjudicar o imóvel, judicialmente, evidentemente, se requerer no prazo de 6 meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, se não for dada a preferência, a Raquel pode reclamar perdas e danos. Mas se a Raquel fizer questão do imóvel e o contrato de locação estiver registrado, ela pode adjudicar o bem. Ela pode falar, vendeu por 500 mil, pois tome 500 mil aqui e eu quero o imóvel para mim. Só que para que ela faça isso, o contrato de locação tem que estar o quê? Averbado há pelo menos 30 dias. Tá bom?
Tudo bem? Geralmente ninguém faz a averbação do contrato de locação. Aí o inquilino pode cobrar aí as perdas e danos que achar conveniente. Certo? Artigo 33. Vou até colocar aqui, ó, para você ter cuidado com ele também. E o que é que a gente tem que entender? O STJ, inclusive, recentemente, né, deu aí a questão da demanda que vai ser utilizada pelo novo proprietário para retirar o inquilino como uma ação real de despejo. É uma ação de despejo. Tudo bem? E é isso. A gente volta no próximo encontro com mais dicas. E é isso. Beijo. Então, minha gente, bom, para este último bloco aqui, eu quero falar sobre um tema que também é bastante recorrente, que é sobre a parte de alimentos. Vamos falar de alimentos? O que pode cair na sua prova? Aliás, sempre cai. A parte de alimentos sempre cai. Então, vamos ao nosso material e vamos montar um esqueminha sobre a parte de alimentos, tá? Vamos lá. Olha só, vamos falar aqui. Deixa eu fazer nosso desenho. Sobre alimentos. Roberta, como que funciona essa parte
de fixação de alimentos e o que eu tenho que levar para minha prova, porque assim, eu sei que sempre cai, né? Vamos lá, os alimentos, dentro desse contexto do direito civil, e aí falando do direito civil como um todo, você pode encontrar três hipóteses de cobrança. Vou botar? Não, não vou botar assim, não. Vou botar assim, ó. Quer ver? Vou botar 4 hipóteses possíveis. Tô falando dentro de um contexto do direito civil, tá? Como um todo. Quando a gente fala de alimentos, você pode ter os pais que pagam para os filhos, os filhos que pagam para os pais, tá? Preste atenção aqui. Você pode ter um cônjuge ou companheiro que paga para o outro cônjuge ou companheiro. E você pode ter os alimentos indenizatórios. Tipo, uma pessoa que atropelou a outra e causou um dano a essa pessoa, ou essa pessoa morreu e os filhos agora precisam dos alimentos. Tá? Você pode ter nesse sentido. Professora, entendi aqui. Mas o que cada modelo de alimento desse, como que cada modelo de alimento desse pode cair em prova? Vamos começar aqui embaixo. Esses alimentos indenizatórios não são alimentos devidos pelo direito de família. São alimentos que decorrem da responsabilidade civil. E uma coisa que eu tenho visto que a FGV tem gostado de cobrar é perguntando assim: no caso de alimentos indenizatórios devidos em virtude dessa questão de responsabilidade civil, esses alimentos indenizatórios devem ser pagos mês a mês ou podem ser pagos de maneira em parcela única? Se o indenizado preferir, eles podem ser pagos em uma parcela única. E, Roberta, isso envolve o quê? Esse contexto. Imagina, alguém que por um descuido atropelou uma pessoa. Quais são os artigos que nós vamos ter incidência aqui no nosso Código Civil? Vamos lá. Olha aqui. Estou aqui com o Código Civil. A gente vai falar aqui do 900 e olha aqui. A indenização ela é medida pela extensão do dano. A gente está falando aqui de direito, né? Responsabilidade civil. Direito civil, responsabilidade civil. E se for um caso de homicídio, a indenização consistirá. João atropelou a Maria, matou a Maria. A indenização consistirá, sem excluir outras reparações, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia. Tipo, matou a Maria e a Maria sustentava os filhos. Então, a gente vai ter aqui o quê? Né? Se João atropelou a Maria e matou a Maria e a Maria sustentava os filhos, a gente vai ter a incidência do artigo 948 do Código Civil.
Então, vai prestar alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, tá? Levando em conta a duração provável da vida da vítima. Então, se a Maria, evidentemente, tinha ali uma situação de sustentar os filhos, né? Vai pagar alimentos aqui. E detalhe, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento, dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido houver provar ter sofrido. Tá bom? Detalhe importante. Detalhe importante. Esses artigos se aplicam ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. E o prejudicado, se preferir, exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Ok? Tudo bem? Então, esses alimentos indenizatórios decorrem da responsabilidade civil. E o detalhe, não há prisão civil nesses casos. Não há prisão civil nesses casos. Ok? Não há prisão civil nesses casos. Beleza. Roberta, e os alimentos devidos de um cônjuge em relação ao outro? Quando a gente fala desses alimentos devidos de um cônjuge em relação ao outro, vai acontecer quando é o fim do casamento, né? Fim do casamento, fim da união estável. Tudo bem? Fim do casamento, fim da união estável. E esses alimentos, geralmente, via de regra, são transitórios. Via de regra, são transitórios. São por um lapso temporal, até que aquela pessoa possa se reinserir no mercado de trabalho, até que aquela pessoa possa, né, restabelecer a vida, etc. Tá? Pois muito que bem. Nesse contexto, a gente observa que isso é uma excepcionalidade. E o atual posicionamento é também no caso de não caber prisão civil por dívida de alimentos de um cônjuge devido ao outro. Eu até coloquei isso em simulados para vocês, tá? Vamos lá. Quando os pais pagam alimentos para os filhos, esses alimentos devidos aos filhos, né? Ou entre os filhos e os pais, e isso decorre da reciprocidade dos alimentos, o pai paga para o filho e depois os filhos pagam para os pais. Esses alimentos são fixados com base no binômio, de acordo com a própria letra da lei,
necessidade, o quê? Possibilidade. Esses são categoricamente os verdadeiros alimentos familiares. Possibilidade. A doutrina ainda acrescenta a questão da proporcionalidade, da razoabilidade, tá? Então, ele tem aqui a questão da necessidade e possibilidade. Tá bom? Perceba que esses alimentos, via de regra, preste atenção agora, via de regra, são divisíveis. Divisíveis. Então, se o Joãozinho tem o pai e tem a mãe, e ele precisa de alimentos, os pais são divorciados ou nunca viveram juntos, precisa de alimentos. Quando isso acontece, a gente vai fazer um cálculo do que o Joãozinho precisa. Suponha que ele precise de R$2.000 para viver, né? Naquele período que ele está da vida. A mãe vai arcar com R$1.000, o pai vai arcar com R$1.000. Esses alimentos são divisíveis entre os devedores. Então, se eu tenho 2 devedores, cada um vai arcar com 50%. Professora, o tipo de guarda afeta o dever de pagar alimentos? Não. Tem gente que acha que porque a guarda é compartilhada, não haverá o dever de pagar alimentos. Haverá sim. Tá? Porque mesmo na guarda compartilhada, o menor tem um lar de referência com um dos dois. Mesmo na guarda compartilhada, ele tem gastos e um dos dois acaba sendo o gestor desses gastos, de pagar o plano de saúde, de pagar a escola, de pagar o inglês, a natação, o judô e não sei o que lá, as atividades do menor. Então, tem uma obrigação de pagar alimentos, tá? Vamos lá. Só que quando os alimentos são devidos aos idosos, e aí a gente entra no Estatuto do Idoso, que é aquele que tem mais de 60 anos, ele passa a ter um aspecto de solidariedade. Então imagina que o senhor João tenha 50 anos de idade, ele não é idoso, e ele tem 4 filhos, e ele precisa de R$2.000 para viver. A regra é que os alimentos são divisíveis entre os devedores. Então, cada filho vai pagar o quê? R$500. R$500. Mas se o seu João já tem mais de 60 anos e ele precisa de R$2.000 para viver, os alimentos são solidários entre os filhos. Ou seja, pode-se cobrar de apenas um dos filhos o todo. O que é a solidariedade? É todo mundo responsável pelo todo. Então, eu posso cobrar do filho número 1 R$2.000. Esse filho número 1 vai pagar para o pai. E aí ele pode cobrar dos demais as cotas de R$500. É para facilitar o recebimento por parte do idoso. Ele precisa dessa facilidade. E detalhe importante, viu? Detalhe importante. Quando da fixação dos alimentos, é possível majorar se o valor dos alimentos se tornar baixo, ou é possível reduzir se o valor dos alimentos se tornar alto. Aqui, a gente tem o quê? A questão da necessidade e da possibilidade. Tá? Sempre que houver alteração no binômio necessidade e possibilidade, os alimentos podem ser majorados ou reduzidos. Agora, eu preciso que você tenha cuidado com a súmula 358 do STJ, que eu vou até confirmar aqui o número da súmula e abrir para você. 358 do STJ. Geralmente cai questão relacionada assim, desemprego gera a extinção do dever de pagar alimentos? Não. Maioridade gera a extinção do dever de pagar alimentos? Não. Porque a súmula 358 diz o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Olha lá. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade
está sujeito a uma decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, cuidado. A exoneração dos alimentos não é automática, principalmente dos pais para com os filhos. Não é automática. Quando é devido de um cônjuge em relação ao outro ou os alimentos indenizatórios, o juiz fixa um prazo. Via de regra, fixa um prazo. Mas dos pais pagando para os filhos, geralmente não tem esse prazo. Aí vem a prova. O filho agora é maior, completou 18 anos, deixa de pagar alimentos? Não. O filho foi emancipado, deixa de pagar alimentos? Não. O pai está desempregado, deixa de pagar alimentos? Não. Os alimentos são devidos até que haja uma decisão judicial. Então, quando a gente observa aqui a questão da necessidade e da possibilidade, a gente vai observar o seguinte: da necessidade e possibilidade, eu preciso, para majorar ou reduzir numa ação de revisão de alimentos, que haja uma alteração nesse binômio. E para exonerar dos alimentos, súmula 358, é preciso contraditório. Então, não há exoneração automática com maioridade, com emancipação, com desemprego, nada disso. Tem sempre que ter uma decisão judicial por trás. E aí, eu peço que você dê o print nessa tela e não esqueça que na prova de processo civil pode cair a execução de alimentos. Você pode executar os alimentos pelo rito da prisão, gerando a prisão de 1 a 3 meses, ou você pode executar pelo rito da penhora, tá bom? Mas aí é uma questão lá com a prof. Raquel Bueno, tá bom? Gente, e é isso, então. Um beijo pra você, espero que você tenha gostado dessas dicas, tá? Fique sempre ligado na programação do canal, tá bom? Beijo, beijo no coração, até a próxima. Tchau.